Galera, eu vou mostrar para vocês como lançar as estruturas dos exercícios que vocês estão fazendo no F2 e conferir os diagramas de esforço, certo? Isso vai servir tanto para pórtico quanto para treliças. E também para vigas, obviamente, se alguém ainda estiver querendo conferir algum exercício de vigas. Primeiro, vocês vão baixar o F2, né, o executável do F2, e abrir. Não precisa instalar nada, ele já roda direto no executável. Essa interface vocês já devem ter visto no início da disciplina, se eu não me engano. Aqui você tem o modo de seleção, você consegue selecionar os elementos depois que você criar. Aqui você vai definir as barras e os nós da estrutura. Aí você pode definir um nó tanto isolado quanto criar um nó dentro de uma barra, certo? Então, se eu selecionar aqui, eu consigo desenhar livremente a forma da minha estrutura. Só que, para eu ter mais controle, geralmente a gente ativa essa grade, certo? E aí você tem a marcação, nesse caso aqui, tá de 1 em 1 metro, uma malha de 1 em 1 metro. Se você ativar esse snap, quando você vai criar, o seu cursor já fica fixado nesses pontos. Então é mais fácil você desenhar a geometria do seu pórtico ou da sua treliça dessa forma. Se você apertar o scroll, né, a roleta do seu mouse, você consegue movimentar essa vista, certo? E no exercício de vocês, praticamente todas as dimensões são valores inteiros, certo? Então é interessante a gente deixar uma malha aqui de 1 por 1. Então vamos criar, por exemplo, esse pórtico 4 aqui do exercício 1 de vocês. Essa cruz aqui está indicando o... Deixa eu dar uma aumentada. Essa cruz ela está indicando o ponto 00, né? Coordenada 00. Então você consegue ver aqui embaixo, quando eu passo o cursor, qual coordenada a gente está selecionado agora. Então aqui eu vou ter uma barra de 3 metros para cima, depois eu tenho uma barra horizontal de 4, depois eu tenho outra barra vertical aqui de 3 metros. Então, como eu estou com a grade aqui ativada de 1 em 1 metro, estou com o snap, eu consigo criar aqui. Então, uma barra de 1, 2, 3. Depois eu tenho uma barra horizontal de 1, 2, 3, 4. E depois eu tenho a barra da direita, certo? E aqui eu já tenho a base da minha geometria. Vou apertar ESC para ele selecionar, certo? E aí eu vou vir aqui em cima e definir as condições de apoio, de contorno, certo? Então, vou selecionar isso aqui, vou selecionar o nó onde o apoio onde tem um apoio, né? Aqui a gente tem um apoio de segundo gênero, então eu venho aqui no deslocamento em X e travo, deslocamento em Y e travo, certo? Aqui nesse menu na direita. E se eu vier aqui, eu consigo aplicar essas condições no suporte, no nó que está selecionado. E aí eu criei meu apoio de segundo gênero, certo? E aí você consegue aumentar esses tamanhos aqui, para ficar um pouco mais visível também. Tamanho de texto, de carga, certo? Beleza, criei o primeiro apoio. O segundo também é um apoio de segundo gênero, então só venho aqui e aplico. Se fosse um apoio do primeiro gênero, aquele apoio móvel, eu ia liberar o deslocamento em X e eu ia aplicar, tá vendo? Ficou um apoio do primeiro gênero. Mas nesse caso aqui eu tenho 2 apoios do segundo gênero e eu tenho essa rótula interna, no ponto C, certo? Então eu vou vir aqui no nó, que seria compatível com o ponto C. Aqui em cima eu tenho a liberação da rotação nesse nó. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele vai criar um ponto articulado entre todas as barras. Então é justamente isso que eu quero. Pronto, criei um nó aqui que vai liberar a rotação entre essas duas barras que estão chegando aqui. Tem situações que você só vai travar a rotação da barra do lado e deixar essa barra inteira aqui. Por exemplo, se eu quisesse criar uma barra aqui e liberar só a rotação dela e manter essa barra vertical rígida, seria mais ou menos essa configuração aqui. Mas nos exercícios de vocês, ó, o nó é sempre um nó interno, igual esse aqui, onde chegam 2 barras. Então é sempre aquela primeira opção aqui que você já consegue criar. E nas treliças também é assim, certo? Todas as barras são articuladas. Então nesse caso aqui você não precisa se preocupar, só aplicar essa opção aqui, certo? Articular todos os membros do ponto que você está olhando. Beleza, eu tenho a minha geometria e aí eu posso vir aqui e inserir as cotas para verificar se essas dimensões que eu adotei estão corretas. Então aqui eu tenho 4 metros, está correto. Posso medir essa altura aqui também, 3 metros. Então minha geometria está correta, certo? De novo, aperto o ESC aqui e aí eu posso aplicar minhas cargas. Eu tenho as cargas pontuais, certo? Que não é o caso aqui. E tenho o carregamento distribuído.
que é essa opção aqui de cima. Então, eu tenho carga pontual, carga momento, também pontual, e o carregamento distribuído, certo? Então, nessa barra CD, essa barra horizontal, seleciono a barra, ó, não tem nenhum carregamento ainda, venho aqui em criar, e aí eu posso chamar de menos 20 Y, porque assim, você pode dar o nome que você quiser, mas aqui eu chamo menos 20 porque tem intensidade 20 para baixo, né, que é a minha direção negativa, o meu sentido negativo do eixo Y, e Y porque ele está nesse eixo vertical aqui, certo? Então, eu venho aqui, QY menos 20, e aplico, tá vendo? Ele aplicou uma carga distribuída com intensidade 20, o menos significa que ele é para baixo, certo? Nosso eixo global Y é para cima, então a carga para baixo vai ficar menos 20, certo? E agora a horizontal, ela é de 15, mas ela é na direção X. Então, venho aqui, crio uma carga mais 15, porque está para a direita, certo? Então, o meu eixo aqui, para a direita, em X, é positivo. E boto aqui um X para indicar que é uma carga horizontal. Então, venho aqui, 15, aplico. Pronto. Tenho o meu pórtico, certo? E aqui em cima tem as opções para mostrar os diagramas de esforços, ó. Para esforço axial, esforço normal, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Então, vou clicar aqui na primeira opção, esforço normal. Ele pede para definir os materiais de todos os membros. Isso aqui você precisa definir para você ver o diagrama de esforço. Mas não interessa o valor que você coloca, você só precisa preencher por exigência do F2. Então, você vem aqui na primeira opção dessa barra superior, parâmetros de material. Então, cria um novo, vou criar aqui genérico, escolho aqui o concreto, já vem com as propriedades preenchidas. Eu só venho aqui e aplico para todos. Ele vai aplicar em todas as barras essa mesma propriedade. Vem aqui em propriedade de seção, porque ó, se eu tentar, preciso definir as propriedades de seção também. Então, vem aqui em propriedade de seção, não tem nenhuma. Para não ter que preencher, você pode preencher tudo isso aqui com algum valor, ou você vem aqui em genérico, sei lá, seleciona um retângulo e preenche qualquer coisa aqui. 10, 5, enfim, isso não vai fazer diferença para o nosso diagrama de esforço. Beleza, apliquei para todos. Agora ele vai pedir para eu salvar, posso salvar aqui como pórtico 1.3, 1.4, né, da nossa lista. Beleza, e aí eu consigo visualizar. Então, essa barra está com esforço axial de menos 23.1, esforço de compressão. Essa aqui também de compressão, e essa aqui também, certo? Mas, tomar cuidado com a orientação do F2. Ele não vai fazer aquela orientação conforme a gente adota nos exercícios. A gente aprendeu lá para pórtico que a gente vai adotar o lado inferior das barras com esse lado interno do pórtico, certo? O lado de dentro do pórtico. Aqui, ele sempre vai desenhar com essa orientação para fora, certo? Para essa parte da direita é a parte de baixo que ele vai considerar, tanto para essa barra quanto para essa barra, e a parte da esquerda seria o que ele ia considerar como positivo. Então, isso aqui vai servir para você conferir os valores dos esforços, né, onde eles alteram e tudo mais, só que a posição dessa barra aqui da direita, ela está trocada, tá vendo? Ela tá, em vez de estar para dentro, negativo, como deveria ser, que é o lado de baixo, em teoria, ela está para fora, certo? Porque ele não vai seguir aquela orientação. Beleza, então aqui é o esforço normal, esforço cortante, você consegue ver aqui a variação, então vai de 22 positivo para menos 22, depois tem 23 aqui, vai para menos 56, e aqui está 22 positivo, deveria estar desse lado, pela nossa orientação, certo? Mas aqui ele sempre vai trocar essa orientação dessas barras da direita do pórtico. Então, só tomar cuidado com isso aí. Aqui você consegue aumentar ou diminuir essa barra aqui de cima, a escala do diagrama, para conseguir visualizar melhor. E aqui eu tenho os momentos também, certo? Vou até diminuir um pouquinho aqui. Aí ele vai mostrar os picos de momento, onde tem a parábola da carga distribuída, só que ele não vai mostrar exatamente qual é aquele QL ao quadrado sobre 8, isso você vai precisar calcular. Ele mostra aqui só o ponto de momento máximo, que vai ser esse ponto onde o cortante é zero. Ele vai mostrar também o momento máximo nesse ponto, certo? E aí tá, como é que eu faço para visualizar os esforços nessa seção S, que o exercício solicitou aqui? Eu não tenho aqui um ponto na seção S, então ele não vai desenhar esses esforços ali. Como é que eu faço para descobrir? Ó, ela está em 1,5 de altura aqui a partir do ponto B, certo? Então eu vou diminuir meu grid aqui para meio. Então ele está de meio e meio agora, certo? Venho aqui na metade e crio um nó. Então, ó, vou cotar aqui só para verificar. Tá vendo? Tá a 1,5 de altura, que é justamente o que eu quero aqui na seção S. E quando eu traçar meus diagramas de novo, ele vai mostrar
você pode clicar aqui e você vê qual que é o esforço nesse ponto, certo? O momento, por exemplo, ele vai mostrar exatamente aqui, 33,8, bem nesse ponto, positivo. Aqui é 22 constante, então ele não mostra de novo, mas você sabe que é constante aqui 22. Aqui também vai mostrar 56,9 negativo. Então você vai conseguir visualizar. E qualquer ponto que você traçar aqui, que você clicar, você consegue ver a coordenada aqui embaixo e ele mostra qual que é o esforço naquele ponto. Então é só você desenhar um nó no ponto que você quer descobrir os esforços que ele já vai mostrar aqui no seu diagrama. Beleza, está faltando uma coisa aqui que são as reações de apoio. Você vem em Display, ativa aqui reações e o valor dessa reação. Não apareceu nada aqui, mas quando você for ver seus esforços, ele mostra aqui as reações. Por exemplo, aqui uma reação para cima de 23, uma reação para a esquerda de 22. Aqui também uma reação para a esquerda de 22 e uma reação para cima de 56. Então, você consegue verificar as reações de apoio também que você calculou aí, certo? Então, é basicamente isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Basicamente isso. Então, agora faltou, por exemplo, carga pontual. Você pode vir aqui, ó, você vai criar uma carga. Eu quero criar uma carga aqui nesse ponto, por exemplo. Venho aqui, quero criar uma carga menos 15 na direção X. Então, vem aqui, menos 15, aplico nesse ponto, tá vendo? Se tiver algum exercício com carga pontual, tipo esse aqui, você só vai vir nessa opção aqui de cima e aplicar em cima do nó, certo? A carga distribuída se aplica na barra, a carga pontual se aplica no nó. Mas eu não quero, eu venho aqui em remover, certo? Beleza. Tá. E se você quiser verificar o momento aqui no meio do vão, né, para carga distribuída, você pode só criar um nó aqui no meio do vão. Aí quando você criar um momento, ele vai mostrar aqui qual que é o momento no meio do vão. Aí você pode calcular fazendo essa altura aqui, depois que L ao quadrado sobre 8 e ver se está batendo, certo? Aqui ele já está mostrando no meio do vão. Nesse caso aqui é a máxima, né? Então, aí você consegue verificar esses momentos no meio do vão calculando lá com L ao quadrado sobre 8. Aí lembrando, para calcular esse momento no meio do vão, você vai traçar aquela linha ligando os pontos, tracejada. A partir dessa altura aqui, você vai pendurar o L ao quadrado sobre 8. Aí ele está mostrando esse valor final aqui de baixo, certo? Então, beleza. Isso aqui para pórtico, também você consegue fazer para viga. É o mesmo princípio, só que vai ser uma barra só. E você consegue desenhar qualquer um desses pórticos. Essa barra inclinada aqui, você só vai desenhar botar o seu grid aqui nesse ponto C, certo? Depois você vai descer 4 metros em Y e para frente 2 metros em X, você consegue botar o nó aqui no ponto B e desenhar a sua barra inclinada. Então é basicamente desenhar a geometria da estrutura. Bom, e para a treliça vão ser os mesmos princípios. Eu vou desenhar essa treliça aqui da lista extra, certo? Então primeiro eu vou ativar meu grid aqui embaixo, ativar meu snap, certo? E aí você não precisa necessariamente desenhar os nós, você pode vir aqui, por exemplo, ativar esse teclado e digitar a coordenada do nó. Por exemplo, aqui eu tenho x0, x2.4, x4.8, você pode ir digitando aqui que ele vai colocando. Então, por exemplo, aqui 2.4, lembrando de usar ponto aqui nesse caso, 4.8, certo? Aí você pode ir desenhando aqui os nós e depois conectar as barras da sua treliça. Mas vou deixar desativado aqui e vou usar o grid. Aí como é que eu faço? Tá vendo que todos os nós estão a uma distância de 2.4 um do outro e a altura de 3. Então eu posso botar um espaçamento do grid de 2.4 e botar uma altura em Y de 3. E aí fica muito mais fácil para eu desenhar. Ó, posso desenhar aqui, já vai direto para a altura certa. Aqui também, certo? E aí eu já tenho a base da minha treliça. E eu posso usar... Eu apaguei demais. E aí, eu posso desenhar esse meu primeiro quadro, selecionar tudo aqui, certo? Arrastando da esquerda para a direita, e vem aqui nessa opção de transformar, certo? E aí, eu posso habilitar a transformação, botar para deixar o original, então vou criar uma cópia, e aqui eu boto espaçamentos de 2.4 em X, certo? E aí eu posso fazer o quê? Vir aqui e copiando, ó, essa base da treliça que é igual. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Então falta mais um, venho aqui, seleciono de novo, pois saiu, habilito, deixo o original, uma distância de 2.4, venho aqui com o mouse, puxo para cá. Aí pronto, já tenho a base da minha treliça, certo? Só verificar se ele não duplicou as barras, ó, não, ele cria uma barra só quando ela se intercede, beleza? Aí eu venho aqui e crio essa minha ponta IKJ aqui, ó.
Pronto, aí eu tenho a geometria da minha treliça completa. Aí sempre que eu termino de criar, eu estou apertando o ESC, que ele volta para esse módulo de seleção, beleza? Então eu vou criar meus apoios, tem aqui um apoio do segundo gênero, do ponto B. Então vem aqui em cima, travo o X, travo o Y, aplico, certo? Aí você consegue ver que ele ficou certo. Aí de novo, você pode aumentar para você ter uma visualização melhor das cargas e dos símbolos aqui. E aqui no ponto J, eu tenho um apoio do primeiro gênero. Então, esse apoio do primeiro gênero, apoio móvel, ele está impedindo o deslocamento só em Y, só vertical. Eu venho aqui, aplico, beleza. E agora faltam as cargas, já tem minha geometria, certo? Posso aplicar aqui minha carga de cria uma carga nova, 126 negativo, né, para baixo, no eixo Y. Então, venho em Y, menos 126, aplico. Aí aqui no nó G, ele tem a mesma força de 126, não preciso repetir, já posso vir aqui, selecionar, aplicar. E aqui no nó K, eu tenho uma força horizontal, positiva, porque está para a direita, então mais 72x, vou chamar ela de mais 72x, boto aqui uma força em x de 72 e aplico aqui. Aí o símbolo aqui está um pouco diferente, em vez de estar puxando do nó, ele está aplicando aqui na outra direção, mas está correto ainda, é só uma diferença de representação, beleza? Aí aqui está faltando, primeiro definir os materiais, certo? Então venho aqui, crio um material genérico de novo, boto concreto, aplico para todo mundo. Venho aqui na seção, crio uma seção aqui em cima, tá? Eu estou indo nessas duas primeiras opções, crio uma seção genérica, boto qualquer valor aqui, certo? Aplico para todo mundo, beleza? E eu consigo, depois de salvar, vou colocar aqui treliça do exercício 2. E aí eu consigo visualizar os esforços normais. Mas aí, reparem que está faltando alguma coisa aqui na geometria da minha treliça, tá vendo? Eu preciso rotular cada ponto desse, senão vai ter transferência, né, mesmo que seja pequena, de esforço cortante e momento fletor, que não pode acontecer na treliça. Então eu venho aqui nessas rótulas, na quarta opção aqui de cima, certo? E aí, para não ter que selecionar treliça, nó por nó, você pode segurar Shift e selecionar vários. Mas você pode fazer outra coisa também. Vem aqui, nessa opção aqui de todos os deslocamentos travados, né, a ligação rígida, e você vem na opção selecionar todos os nós que tem essa configuração. Tá vendo? Ele botou tudo vermelhinho, todos estão selecionados. Aí você pode vir aqui na opção de articular essas barras e aplicar. Aí já aplica para todo mundo de uma vez. Você tem que aplicar inclusive aqui nos apoios, certo? Porque essas barras elas são articuladas entre elas. Então essa é a característica da treliça. Aí para você conferir se está tudo certo, vem aqui no diagrama de cortante, ó, tá tudo limpo, não está aparecendo nada, nem 0 ponto alguma coisa, nada. Tá tudo limpo, aqui momento também, porque treliça não transfere cortante nem momento. E aí você ativa aqui o esforço axial, o esforço normal, que é o que vai acontecer nas barras de uma treliça. E você vê que tá essa visualização confusa, certo? Você vem aqui e diminui a escala totalmente, a escala do diagrama. E aí os esforços vão ficar aqui desenhados em cima da barra que você está olhando, certo? Que você está querendo verificar. E aí você consegue verificar, por exemplo, essa barra aqui, BC, está com esforço de compressão de 132,5, certo? Essa barra BD está com esforço de tração de 154,8. Aí você consegue verificar todos os esforços. Aí, de novo, você vem aqui em cima e ativa as reações, que aí elas aparecem também junto com o diagrama de esforço normal, certo? E essa barra aqui tá sem número por quê? Porque tem esforço nulo. Lembra que a gente viu lá no material que quando as duas barras convergem para um nó e esse nó não tem carga aplicada, então o esforço nas duas barras vai ser zero, certo? Isso que acontece aqui. Beleza? Acontece em outras barras também, depois vocês tentam verificar por que acontece dessa forma. Então, por exemplo, aqui no nó K, eu tenho uma força de 72 na direção dessa barra. Então, toda a carga vai transferir para essa barra e essa barra que está em outra direção, ela vai ficar com esforço nulo, certo? Aí vocês verificam lá os casos que acontecem de barra de esforço nulo, beleza? Então, é basicamente isso para a treliça também, certo? E vocês conseguem modelar todas as treliças que tiverem aí, certo? E calcular esses... e verificar esses esforços. E aí, lembra de quando for alguma geometria mais específica, igual aqui 2.4, você pode mexer no grid, depois você pode voltar ele para 1, se você quiser. Você pode usar a cota aqui para verificar. E aí, se você quiser cotar nós específicos, é só você desativar o snap,
que aí o seu cursor ele para no nó, tá vendo? E aí você consegue verificar se essas cotas são corretas, tá vendo? 2.4 tá correta. Vou verificar essa altura aqui também, ver se tá correta, ó, 3, certo? E você verifica se a sua geometria tá correta aí nesse caso. Beleza? Então, é isso. Façam a verificação para os exercícios de vocês, da lista, para vocês estudarem para a prova também. E qualquer dúvida pode me perguntar, certo?